Ei, meus amados, assim como na aula anterior a gente trabalhou com a fórmula de Bhaskara, nessa aula a gente também vai continuar trabalhando com ela para solucionar equações do segundo grau. O exemplo que eu trouxe hoje para vocês é uma equação que não está naquele formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, primeiro, é uma equação que a gente precisa organizar para colocar ela nesse formato para então começar a solucionar usando a fórmula de Bhaskara. Então, ó, vamos embora e depois tem atividade para fazer. Esse exemplo aqui eu estou trazendo para vocês entenderem como é que vai ficar a solução de uma equação do segundo grau quando ela não está naquele formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, olha bem, essa equação aqui, ela ainda precisa ser reduzida para depois a gente aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, olha bem, primeira coisa que eu vou fazer é reduzir, fazendo aqui um chuveirinho e fazendo aqui, ó, nesse segundo parênteses, o produto notável que apareceu, tá bom? Então, vamos começar a solucionar. Primeiramente, fazer o chuveirinho com esse primeiro parênteses. Eu tenho 3x vezes x. 3x vezes x fica 3x ao quadrado, ok? 3x vezes 1 mais 3x. Repete esse menos x, repete o igual, repete o 33, repete esse menos. Agora, observa, nesse segundo parênteses eu tenho um quadrado da diferença de dois termos. Então, eu aplico o produto notável aqui, a sua regrinha, para poder desenvolver esse parênteses aqui. Como eu tenho um menos na frente, eu vou permanecer com todo mundo dentro do parênteses, tá bom? Porque depois esse menos vai mudar o sinal de todo mundo. Então, qual é a regra do quadrado da diferença de dois termos? É colocar o primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que é 3, mais o segundo termo, que é 3, também ao quadrado. Fecha o parênteses, tá? Então, agora eu vou desenvolver aqui o produto notável. Vou repetir o 3x ao quadrado, o mais 3x, o menos x, o igual a 33, o menos o parênteses. X elevado ao quadrado é x ao quadrado mesmo, tá? Menos 2 vezes 3, ó, primeiro eu multiplico os coeficientes. Menos 2 vezes 3 dá menos 6 vezes x, então menos 6x, mais 3 ao quadrado dá 9, tá bom? Permaneci com eles dentro do parênteses, porque tendo esse menos aqui na frente, ele vai mudar o sinal de todo mundo. Então, eu vou ter 3x ao quadrado mais 3x menos x igual a 33, e agora esse menos aqui na frente desse parênteses vai mudar todo mundo para o seu oposto. Então, ao invés de ser x ao quadrado, vai ficar menos x ao quadrado. Ao invés de ser menos 6x, vai virar mais 6x. E ao invés de ser mais 9, vai virar menos 9. Agora, o seguinte, eu preciso deixar essa equação igual a zero. Então, todos esses termos que estão no segundo membro, eu vou passar para o primeiro membro com o sinal trocado. Então, repete 3x ao quadrado, mais 3x, menos x. Aí, esse 33 vem para cá como menos 33. Esse menos x ao quadrado vem para cá como mais x ao quadrado. O mais 6x vem menos 6x. E o menos 9 vem mais 9. E aí sim eu consigo colocar igual a zero. Agora é unir os termos semelhantes, tá? Então, eu tenho 3x ao quadrado que eu consigo unir com mais x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado mais x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Agora, o mais 3x eu consigo unir com o menos x e com o menos 6x. Vamos ver como que isso fica. Aqui na frente desse menos x é menos 1x, tá? Então, ó, tenho 3, mas eu devia 1, então fiquei com 2x. Então, tenho 2x, mas eu devo 6x, eu ainda fico devendo, ou seja, negativo, 4x, ok? E agora, eu vou unir também os coeficientes independentes aqui, ó, que é o menos 33 com o mais 9. Então, eu devo 33. Fui lá e paguei 9, ainda estou devendo 24. E aí, sim, igual a zero. Então, olha,
Até aqui, esse processo todinho que eu fiz foi reduzir a equação para deixá-la no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Aí agora eu já posso começar, então, a resolver essa equação usando a nossa fórmula de Bhaskara. Mas antes eu tenho que identificar os coeficientes a, b e c. Quem é o coeficiente a? É aquele que está junto do x ao quadrado, que é o 4. Quem é o coeficiente b? É aquele que está junto do x, que aqui é menos 4. Quem é o coeficiente c? É aquele que é o termo independente, que não está acompanhado de x, que é o menos 24. Então, agora eu consigo começar a resolver, primeiramente, calculando o meu delta, tá? O discriminante da equação, que é o delta. Como é que eu faço para calcular o delta? O delta é calculado você pegando o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ficar delta igual. Quem é o b? O b é menos 4. Então, fica menos 4 ao quadrado. Repete o menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 4, vezes o c, que é menos 24. Resolve essa expressão para você achar o delta. Então, o delta será menos 4 ao quadrado. Então, expoente para resultado positivo vai ficar 16, porque 4 vezes 4 é 16, tá? Menos 4 vezes 4 dá menos 16. E menos 16 vezes menos 24 vai ficar sinais iguais positivo na multiplicação. E 16 vezes 24 dá 384. Então, delta vai ser a soma de 16 mais 384. Delta é igual a 400. Já achei o delta. Agora é hora de usar a fórmula geral de solução de equação do segundo grau. Qual é a fórmula geral? A fórmula é o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, 2 vezes a. Então, eu vou achar duas raízes, tá? Então, a primeira raiz eu chamo x1, a segunda raiz eu chamo x2. Vou calcular o x1. Vou colocar x1 assim, porque da forma que eu estava colocando, parece que o x está elevado. Ele não está elevado, tá? Então, vou colocar só um tracinho. x1, então, vai ser o menos, da fórmula você repete. Quem é o b? O b é o coeficiente menos 4, então, menos 4. O primeiro x eu vou calcular com o mais, tá? Então, mais a raiz quadrada de delta, que aqui é 400, sobre 2 vezes o valor de a, que é 4, tá? Então, esse x vai ficar o seguinte: faz joguinho de sinais aqui, menos e menos, vai ficar 4 positivo, mais a raiz quadrada de 400 é 20, porque 20 vezes 20 que dá 400, e 2 vezes 4, 8, ok? Então, somando 4 mais 20, fica 24. 24 sobre 8 dá para dividir 24 por 8, que dá 3. Então, o meu x1 é igual a 3. Essa é a primeira raiz da minha equação. A minha segunda raiz da equação é o x2. Então, ó, vou colocar com 2 tracinhos para diferenciar, que tava aparecendo x ao quadrado, e não é x ao quadrado, tá? É x2. Então, eu repito aqui o menos da fórmula. O b é o menos 4. Então, agora, o x2 eu vou calcular com o menos. A raiz quadrada de delta, que é 400, sobre 2 vezes o a, que é 4. Então, resolvendo o meu x2. Menos e menos aqui vai ficar 4 positivo. Menos a raiz quadrada de 400 dá 20. Sobre 2 vezes 4, 8. Então, tenho 4, devo 20, fico devendo 16. Menos 16 sobre 8, dá para dividir exato, fica resultado menos 2. Então, a solução desta equação é o resultado do meu x1 e o resultado do meu x2. Então, solução será 3 e menos 2. Encerro aqui o nosso exemplo de uma equação que não estava naquele formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero.